Boa tarde, meu povo! Tudo bem com vocês? Gente, agora nesse momento nós iremos fazer, certo? Uma revisão tanto para a segunda série 1 como para a segunda série 2. A revisão para a segunda série 1 irá aparecer no dia 31 e a revisão para a segunda série 2 irá aparecer no dia 1º, certo? Essa revisão, na verdade, irá se tratar tanto do capítulo 1 como o capítulo 2, porque os mesmos se complementam, certo? Esse momento que nós estamos vivendo e que, na verdade, vários outros ambientes também estão vivendo, necessita da gente uma ação mais produtiva em relação a um acompanhamento. Por isso, nós resolvemos fazer essas videoaulas, certo? Espero contar com vocês. Todo o material proposto aqui nessa videoaula, ele será colocado lá no porta-arquivos, certo? Algumas atividades destinadas ao material de vocês estará lá no Active. Então, sempre um necessitando do outro. Uma atividade em anexo, uma atividade extra que não esteja no material de vocês, sempre vai estar no porta-arquivos, ok? Então, a nossa revisão vai ser sobre os termos essenciais da oração, sujeito e predicado, e termos referentes ao verbo. Por que, Imaculada, eles se complementam? Nós iremos observar agora com a categorização proposta pela sintaxe, ok? Me acompanhem, venham comigo e prestem muita atenção. Vocês devem estar se perguntando, né, gente? Por que foi colocado aí nesse primeiro slide os dois capítulos? Tem como nós falarmos os dois? Sim. Por quê? Porque se você observar, um capítulo complementa o outro. Nós temos aí o capítulo 1, sujeito e predicado, e o capítulo 2, termos ligados ao verbo. Nós vamos observar que a categorização proposta pela sintaxe faz esse tipo de coisa. Nesse próximo slide aí nós temos termos essenciais da oração, termos integrantes da oração, termos acessórios da oração. É essa categorização que eu digo que é proposta pela sintaxe. Quando você estuda os termos referentes ao verbo, automaticamente você está estudando todas as categorizações. Quando eu falo de termos essenciais, eu me refiro a quem, gente? A sujeito e predicado. Quando eu falo de termos integrantes, eu me refiro àquilo que complementa o sujeito e aquilo que complementa o predicado. Aí eu vou ter os tipos de complementos, sejam eles nominais ou verbais. Quando eu falo de termos acessórios, eu estou falando de termos que ajudam, que estão dentro do complemento nominal ou que estão dentro do complemento verbal, ou estão dentro em si da própria oração, tá certo? Então, essas categorizações, elas precisam bem estar presentes. Elas estão presentes, por exemplo, nos vestibulares, nas universidades, nas nossas lágrimas, tá certo? Elas estão presentes em vários momentos, porque são coisas que, de uma certa forma, às vezes é muito difícil de acompanhar, mas nada que a gente vá devagarzinho para aprender essas categorizações, ok? Observamos aí, gente, os termos essenciais da oração. Por que eu falo que os termos essenciais da oração são sujeito e predicado? Porque, como o próprio nome semanticamente fala, né? Eles são essenciais. Iniciam-se tudo através deles, né? Se eu tenho uma oração, é porque eu tenho alguém que comete essa ação, então ocultamente está cometendo alguma coisa. Ou inexistencialmente não aparece, né? E automaticamente eu tenho ações propostas dentro dessa oração, eu tenho um predicado. Então, quando eu falo termos essenciais da oração, é porque eles precisam existir, ok? O próximo, nós temos aí termos integrantes. O que é integrantes? Eles são necessários em dados momentos. Se eu vou analisar a oração de forma primária, eu vou precisar dos termos essenciais. Mas depois, minuciosamente, eu analiso esses termos essenciais, eu irei precisar, por exemplo, dos termos integrantes. Por exemplo, um predicado. A função maior do predicado é existir uma oração. A oração, por muito tempo, vem sendo estudada
e todo mundo, de uma certa forma, tem essa noção que uma oração ela se refere a um verbo. Então, quando eu falo termos integrantes na oração, eu estou me referindo, por exemplo, a um complemento verbal ou um complemento nominal. Um complemento nominal está totalmente ligado a um termo essencial, que é o sujeito. Um complemento verbal está totalmente ligado a um termo essencial, que é o predicado. Por que eu coloquei aí essa setinha, avisando para vocês, com outra cor, marcando com outra cor, objeto direto, objeto indireto, agente da passiva, predicativo do objeto, eles são chamados também de termos integrantes. Mas só para fazer uma colocação para vocês, gente. Tem gramáticas que faz essa divisão, coloca tudo de um jeito só. Tem outras que não, mas eles também são chamados de termos integrantes. Mas vamos fazer aí uma análise. O objeto direto, ele está dentro de um complemento verbal, ele é um tipo de complemento verbal. Um objeto indireto é um tipo de complemento verbal. Um agente da passiva é a forma como os verbos se comportam em relação ao sujeito. Então, também ele está dentro, por exemplo, de uma análise de um termo integrante, seja um complemento verbal ou seja um complemento nominal, né? Então, quando eu falo predicativo do objeto, ele está dentro do complemento nominal, né? As referências que eu faço ao sujeito. Então, aí eu tenho todos os termos integrantes. Por que eu fiz essa separação? Não para complicar a cabeça de vocês, mas para entender que essas partezinhas aí nesse retângulo, elas estão dentro dos tipos de complemento. Elas se autocomplementam, certo? E os termos acessórios, se você observar, os termos acessórios, eles estão dentro dos termos integrantes. Então, uma coisa vai precisando da outra. Eu, por exemplo, eu posso encontrar adjuntos. Adnominais, eles estão junto do sujeito, eles estão junto do nome, né? Então, ele está dentro da sintaxe. O adjunto adverbial, eu posso encontrar ele nos tipos de complemento, o aposto vocativo e assim sucessivamente. Por isso que eu chamo eles de termos acessórios, né? Eles são necessários. Automaticamente, quando você vai colocando e criando orações, você vai sentindo a necessidade desses termos. Aqui, agora, gente, nós vamos revisar, certo? Através de algumas questões que eu preparei para vocês. Vamos lá? E aí, essa primeira questão. Ela está bem simples, para que possamos ter uma noção geral de como tratar a sintaxe em referência aos seus termos essenciais. O que significa isso? Como encontrar o sujeito e o seu predicado. E dentro do predicado, observar o termo que é o verbo e ver que tipo de atividade ele desempenha, certo? Se é uma atividade significativa, são os verbos transitivos e intransitivos, ou se é uma atividade apenas de fenômeno natural, ou apenas de sensação ou estado do sujeito, ou apenas do verbo haver no sentido de existir, ou apenas um verbo que passe o seu estar, certo? Vamos observar. Na oração, Marcela encontrou seu relógio quebrado. Qual é a classificação do sujeito e do predicado? Temos aí, quem seria o sujeito? Marcela. Por quê? Quem foi que encontrou o relógio quebrado? Marcela. Por mais que eu tenha lá o seu faz referência ao próprio sujeito, que é Marcela. Então, nós temos aqui, esse sujeito, ele é um sujeito o quê? Simples. Que é quem? Marcela. Por quê? Porque ele tem apenas um núcleo. Ok? Então, eu tenho um sujeito simples. Quais são as opções que eu vou descartar? A letra B, a letra D e a letra E. Vamos observar aqui. Ok, ficamos aí com a A e com a C. Sujeito simples. Vamos analisar agora o predicado. Encontrou o seu relógio quebrado. Encontrou o seu relógio quebrado? O ato de encontrar é uma ação, né? É uma ação, é um verbo ativo. Então, aqui eu tenho uma ação, ó. Lembrando que eu estou falando com vocês ainda da forma bem simplista. O que significa isso? Quem é que comete aqui uma ação? Encontrou. Ok, eu tenho um predicado verbal. Continua aí na letra A e na letra C.
Quando eu tenho seu relógio quebrado, está fazendo uma referência ao verbo ativo ou ao sujeito Marcela? Relógio quebrado está fazendo uma referência ao sujeito, né? Ó, seu relógio quebrado. Então, aí eu tenho um predicado nominal também. Qual seria a opção correta? Letra A, sujeito simples e predicado verbo, ok? Na oração, os alunos pareciam entediados. Qual é o predicativo do sujeito? Nós sabemos, gente, que predicativo do sujeito, certo? Que é um termo integrante, como eu falei para vocês, ele apresenta o quê? Características dentro do predicado, por isso que eu chamo ele de predicativo. Características dentro do predicado são do sujeito, certo? Geralmente, uma forma bem interessante de achar o predicativo do sujeito é observando se o verbo apresenta um estado. Grande parte das vezes, quando eu tenho verbos que apresentam estado, automaticamente eu tenho um predicativo do sujeito, ok? Vamos observar. Na oração, os alunos pareciam entediados. Qual é o predicativo do sujeito aí, ó? Vamos observar se eu irei encontrar o predicativo do sujeito dentro do predicado. Aqui eu tenho os alunos, sujeito. Vamos observar o predicado, que é o que nos interessa. Pareciam entediados. Pareciam verbo, né? Verbo que apresenta um estado do sujeito alunos. Lembra aquela regrinha? Geralmente quando existe verbos que apresentam estado, então automaticamente eu posso ter um predicativo do sujeito. Mas observe, quem seria o predicativo do sujeito aí? Entediados. Porque entediados é uma característica dos alunos, ok? Então, a opção correta, letra B, entediados. Na oração, choveu bastante. Qual é a classificação do sujeito? Gente, uma coisa que nós temos que entender, irá ter orações que coerentemente aos nossos ouvidos irá dar certo, iremos encontrar alguma coisa, certo? Mas aí nós temos que ter a noção de algumas regras já passadas para vocês, que é a regra, por exemplo, principalmente, queria até que vocês dessem uma olhadinha aí na apostila de vocês, no módulo aí da Bernoulli, dessa uma olhadinha sempre na diferenciação do inexistente para o indeterminado. Quando eu falo choveu bastante, observo logo que choveu é um verbo que transmite um fenômeno natural. Quando eu tenho verbos que transmitem fenômenos naturais, eu tenho automaticamente uma oração com sujeito inexistente, ou em algumas gramáticas chamam de OSS, oração sem sujeito. Então, a opção correta aí é sujeito inexistente. E aí, meu povo, estão indo bem? Esses exercícios foram bem simples, certo? Estou colocando outros lá no Active. Esse material, como os slides, o gabarito também, tem mais exercício nesse portal, Racha Cuca também. Vai aparecer o link aqui. Cliquem lá, esse mesmo link estará lá no porta-arquivos, certo? Não deixem de ver, não deixem de exercitar. Conto com vocês, conto com a parceria de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, gente!